Estamos chegando com mais uma edição do Bom Dia Produtor. Muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação, ligado todos os dias aqui no canal do Boi. Hoje é quarta-feira, dia 6 de janeiro, e tem muita informação no nosso programa que a gente vai junto até às 8h30 da manhã. Bom, no programa de hoje a gente aproveita para falar sobre os conflitos agrários. Em Mato Grosso do Sul são cerca de 150 produtores em situação de invasão e nós vamos exibir ao longo dos próximos dias uma série de reportagens que fala sobre esse tema. Nós ainda aproveitamos também para falar sobre a piscicultura brasileira, que vem apresentando bons resultados, conforme demonstra o último relatório da Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR, de 2020. Nos últimos 6 anos tivemos um aumento de produção de 31% no país, que exportou 26% a mais em 2019. Eu ainda recebo aqui nos nossos estúdios o consultor em pecuária, Caio Rossato, para falar sobre os 5 fatores que marcaram a pecuária em 2020. Tudo isso e muito mais informação a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h05 pelo horário de Brasília. A gente começa o nosso programa então falando, apesar das dificuldades enfrentadas aí por causa da pandemia, como o aumento de custos de logística, indústrias de suínos se sobressaíram este ano. A alta de preço da carne bovina foi um dos motivos que impulsionou o consumo interno. E nem por isso o Brasil deixou de abastecer outros países. O crescimento das exportações também foi motivo para a comemoração. No acumulado dos 11 primeiros meses de 2020, o Brasil exportou 39,5% a mais de carne suína do que no mesmo período do ano de 2019, totalizando 940,9 mil toneladas embarcadas. A receita também foi 47,1% maior na comparação deste período, mas o custo de produção também disparou. Em 2020, o aumento foi de mais de 40%. Os aumentos, quando analisados, superaram a casa de 160%. Alguns praças, 65%, 70% de aumento, saindo da casa de R$30 para R$80. Agora vemos que isso já está um pouco mais estabilizado, mas de fato o impacto foi muito severo e, segundo a nossa avaliação, é um impacto estrutural. O preço do milho e do farelo de soja não deve baixar para níveis como era anteriormente no início do ano de 2020. Na visão da ABPA, a situação mostra a importância dos acordos internacionais em busca de novos mercados. Em 2020, a entidade registrou mais de 80 novas habilitações para a exportação de proteína animal para outros países. Mas para 2021 prevemos a continuidade do crescimento das exportações e não só a ABPA, o USDA, a FAO, o Rabobank, várias consultorias internacionais também prevêem que o crescimento da exportação de carne suína no Brasil deve girar em torno de 10% em 2001. De Brasília, Berenice Leite. E agora você acompanha a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo com o Rafael Ribeiro. Bom, a gente destaca aqui o cenário de maneira geral de preços firmes e em altas em boa parte das praças pecuárias, né? Foi assim no primeiro dia útil desse ano, vamos falar assim, no dia 4 de janeiro, ontem, segunda-feira, e hoje, terça-feira, também, o mercado abrindo em alta em boa parte das praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria, né? E o principal fator de aumento nos preços aí da arroba do boi gordo, da vaca gorda, da novilha gorda, tem sido a oferta baixa e, consequentemente, o encurtamento das escalas de abate, né? Então, em São Paulo, a cotação da arroba do boi gordo subiu R$2 nessa terça-feira, na comparação diária, né? Se estabelecendo em R$270 por arroba, considerando o preço bruto e a prazo. Já as cotações da vaca e novilha gorda subiram R$2 também, nessa terça-feira, na comparação com o fechamento de ontem, né, segunda-feira, cotadas em R$252 por arroba e R$260 por arroba, respectivamente, considerando também os preços brutos e a prazo, né? No Pará, nas 3 praças pesquisadas
O boi gordo registrou alta, devido também à baixa oferta de animais para abate, né, e essa situação de escalas mais apertadas, mesmo com a indústria demandando menos nesse começo de ano, a gente tem aí a questão da baixa disponibilidade de animais para abate como fator de sustentação dos preços, né? Então, em Marabá, no Pará, a cotação do boi gordo atingiu R$ 260 por arroba, considerando o preço bruto e a prazo, e em Redenção, Paragominas, a referência ficou em R$ 262 por arroba, nas mesmas condições, né? E ainda no Pará, para vaca, novilha, gordas, a alta ocorreu em Marabá e Redenção, de R$ 5 e R$ 2 por arroba, respectivamente, né? Na comparação diária. Então, mostrando aí a questão da oferta mais restrita, né, nesses primeiros dias de 2021, né, com o pecuarista mais ausente aí das negociações, como um fator de sustentação dos preços, e por curto prazo, a gente acredita que isso não deva mudar muito, né? Pensando agora nos próximos dias, ainda com uma ausência do pecuarista, de boa parte dos pecuaristas das negociações, essa oferta mais restrita de animais para baixo deve manter aí esse viés de mercado, de preços mais sustentados aqui no país, pensando aí no mercado do boi gordo. Bom, e agora a gente começa aquele passeio diário pelas regiões do Brasil para acompanhar a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Importante lembrar que ontem a gente percebeu que não houve alteração, mas a gente vai acompanhar como que está esse cenário hoje, vai entrar para a gente a tela. Eu também lembro para você que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural, e a gente começa falando então da região sudeste. Temos aqui Barretos, Araçatuba, Belo Horizonte, também falamos do Triângulo Mineiro, e aí a gente começa a perceber alta de R$ 2,00 em Barretos e Araçatuba, R$ 3,00 em Belo Horizonte e Minas Gerais, 7 no sul de Minas e R$ 3,00 no norte. Alta também de R$ 2,00 no Espírito Santo, e direto do sudeste a gente parte para a região sul e já acompanha que houve uma alta de R$ 2,00 lá no noroeste do Paraná. Eu vou pedir para colocar a tela também do centro-oeste, a primeira tela do centro-oeste entra para a gente, que mostra aí que houve uma alta de R$ 5,00 em Goiânia, de R$ 1,00 no sul de Goiás, de R$ 4,00 em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, e de R$ 3,00 no município de Dourados, que fica na região do Mato Grosso do Sul. A tela 2 vai entrar para a gente aí também do centro-oeste e mostra que houve uma alta de R$ 2,00 em Cuiabá e de R$ 5,00 lá no norte do Mato Grosso. E aí a gente segue para o Nordeste, que é por onde a gente encerra, aliás, que a gente ainda continua falando, são altas de R$ 3,00 no oeste da Bahia e de R$ 2,50 no sul também da Bahia. E agora sim a gente segue para o norte para encerrar o nosso passeio diário pelo Brasil, mostrando que houve uma alta de R$ 4,00 em Redenção, R$ 7,50 em Marabá, R$ 2,00 em Paragominas, lá no estado do Pará, e no Tocantins também teve alta. No sul do Tocantins, uma alta de R$ 2,50 e no norte, a alta de R$ 3,00. Bom, e agora a gente acompanha como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com apuração também pela Scott Consultoria. Agora a gente fala de piscicultura porque o setor vem apresentando bons resultados, conforme demonstra o último relatório da Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR, de 2020. A gente sabe que nos últimos 6 anos tivemos um aumento de produção, cerca de 31% no país, que exportou 26% a mais no ano de 2019. O resultado é bastante positivo e vem sendo comemorado pelo setor. Veja detalhes na reportagem do Mauro Andrade. A tilápia se mantém na liderança entre as espécies mais produzidas no país, com a produção de 432 mil toneladas, representando 57% de toda a piscicultura brasileira. A piscicultura brasileira manteve a rota de crescimento em 2019. A produção avançou 4,9%, chegando a 758 mil toneladas. Com esse resultado, o Brasil reforça a 4ª maior produção de tilápia no mundo. O Brasil hoje já é um grande produtor de tilápia mundial, né? Alguns falam no 4º ou 3º lugar já do mundo em produção de tilápia. E, em especial, o Paraná, né, é o estado mais produtor de tilápia hoje do Brasil, deixando os outros para trás em muito, né? Então, assim, importação cara, dólar em alta, produto nacional em alta, procura imensa. Então o mercado é promissor. Se a gente observar a estatística dos últimos 5 a 10 anos, a gente percebe que, por exemplo, enquanto que o salmão ele vem crescendo numa taxa
a tilápia vem crescendo numa taxa muitas vezes maior, né? Isso faz com que logo, né, a tilápia venha sobrepor em vários países de primeiro mundo ao consumo do salmão. O uso de fertilizantes no dia a dia da fazenda é muito importante para o rendimento da colheita e é justamente por isso que você vai conhecer agora um fertilizante orgânico da Adubasul. A terra é o bem mais precioso da humanidade. Dela retiramos o sustento, a riqueza e damos sequência à vida. E precisamos tratar com respeito quem nos acolhe, devolvendo os nutrientes que o solo necessita. Por isso, a Adubasul investe em pesquisa e tecnologia, desenvolvendo fertilizantes, combinando substâncias de origem natural que fornecem as condições adequadas para o cultivo sem agredir o meio ambiente. Os fertilizantes Adubasul têm como base o esterco de peru, fonte rica em matéria orgânica, macro e micronutrientes. O processo tem início na escolha da matéria-prima, que é depositada em armazéns para compostagem e esterilização, passando por uma rigorosa seleção, onde são separadas as partículas de matéria orgânica dos rejeitos para o processo industrial e de esterilização, até estar adequado para o uso como fertilizante em 2 versões. Orgânico Premium, certificado pelo IBD, e NPK organomineral disponível em várias fórmulas, embalados em sacas de 40 quilos e Big Bag de 1.000 quilos. A Adubasul também conta com técnicos e engenheiros agrônomos para assistência e atividades em campo, garantindo a eficiência de seus produtos, respeitando o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Adubasul Fertilizantes, indispensável em sua lavoura. Vou agora para o nosso primeiro intervalo comercial, mas eu aproveito para pedir para você mandar a sua dúvida, sua sugestão no nosso número de WhatsApp que está aqui na tela, telefone 67998631001. No próximo bloco eu trago para você informações sobre os produtores rurais aqui de Mato Grosso do Sul. Cerca de 150 enfrentam situação de invasão e eles brigam na justiça pelo direito de retornarem às suas propriedades. A gente vai para o intervalo e você vai ficar com a previsão do tempo aí para o Centro-Oeste. Aqui em Campo Grande está chovendo bastante desde ontem. Vamos ver como que fica aí a previsão do tempo então para todo o Centro-Oeste do Brasil. Estamos de volta com um Bom Dia Produtor, são 7h17 e a gente vai fazer uma viagem até Minas Gerais, porque lá é o maior produtor de café do Brasil e terra de cafés especiais. E a gente acompanha agora uma matéria inspiradora que conta pra gente a história de mulheres que produzem essa riqueza nacional. Se silenciar os ouvidos e a mente, posso ouvir Betânia cantando. Eu gosto de ser mulher, sonhar, arder de amor, desde que sou uma menina. Esse querer me ilumina. Sexo frágil? Você vai tirar suas conclusões ao lhe contar a história das mulheres de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Primeiro, te apresento a saudosa e libertária Sinhá Moreira, ou a visionária Luzia Renó Moreira, que se casou com o primo Antônio Moreira de Abreu em 1929 e, por ele ser diplomata, percorreram o mundo. Aproveitou a oportunidade para expandir seus conhecimentos numa palestra nos Estados Unidos, proferida possivelmente por Albert Einstein, sobre eletrônica. Ficou fascinada. Mais tarde se divorciou e voltou à cidade natal com a ideia de abrir uma escola técnica de eletrônica. E como era amiga do presidente da República, Juscelino Kubitschek, levou a ele esse pleito e em 1958, Juscelino assinou o decreto validando a criação da primeira escola técnica de eletrônica do Brasil, a primeira da América Latina e a 7ª do mundo na época. Tinha uma amiga tão valente quanto ela. Era a Maria Bonita, uma negra que a amamentou e apadrinhou muitos filhos da sociedade de Santa Rita. Fundou e liderou a agremiação carnavalesca Mimosas Cravinas e a Associação Santa Ritense do Patrocínio, ambos destinados aos povos negros.
se uniam lá no alto daqueles eucaliptos, estão vendo? Chamado Pico do Amor, para jogarem conversa fora e tecer sonhos, política e certamente muitos sorrisos. Nos anos 50, a Sinhá Moreira, uma das figuras ilustres aqui de Santa Rita do Sapucaí, lançou a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina. E só por aí ela influenciou muitas mulheres daqui da cidade. E um grupo de 15 mulheres cafeicultoras se inspiraram nela para se mobilizarem e vencerem a crise que passa o café da região. Pois é, e isso parece estar dando certo, tanto que elas querem aproveitar o terroir da Serra da Mantiqueira e vencer e ultrapassar as barreiras do Brasil. Rita Lee provocou. Por isso não provoque a cor de rosa choque. Isso é verdade. Adorou Renô Moreira, é herdeira da Sinhá Moreira e não podia ser diferente. Se divorciou com uma parente e teve que tocar a fazenda sozinha. E logo perguntei como foi esse desafio. O primeiro desafio foi me impor como mulher patroa, com empregados homens que estão acostumados a mandar na casa deles, que mulher tem que obedecer e que tem que falar sim senhora para a patroa. Isso é um grande desafio, você tem que lidar com muito cuidado, muito cuidado. O segundo é realmente me capacitar para poder gerir uma lavoura grande, com eficiência, com profissionalismo e com foco. Ela tem sonhos, guarda registros de sua família em fotos de 1924. Seu casarão data do ano de 1923. Essa mulher, do alto da sacada, segurando a netinha, toma as rédeas de sua vida e de sua família. Quando essa mulherada se encontra, só sai negócio. Exatamente. Tomamos um café para decidir nosso destino. Conhecemos então a Daniele, que nos apresentou como pensou em comercializar os cafés especiais dos produtores através de uma plataforma digital. É um marketplace que não é um e-commerce. A startup é sua e de um sócio e está abrigada no Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, e é especializada em venda direta de café especial cru. Mas a gente veio com a tendência de atender de duas pontas, tanto o produtor, que precisa ter um valor melhor, ser melhor remunerado pelo trabalho dele, cafés especiais, e também os compradores, porque a gente quer oferecer uma variedade enorme, tanto de notas sensoriais quanto de variedade de origens do Brasil. Sentiu vontade de experimentar aquele cafezinho todo gostoso em Santa Rita? Você pode! Por lá há pelo menos 10 coffee shops. E a Paula, além de ser produtora do grão, é proprietária de um desses. Então a gente abriu essa cafeteria como experimental para testar. E aí deu super certo. E agora a gente vai liberar a franquia da nossa cafeteria. E essa cafeteria une todo mundo, porque a gente faz um trabalho colaborativo. A gente se uniu com alguns fornecedores que sabem fazer muito bem feito uma cerveja, uma geleia, um licor, e a gente valoriza tudo que é produzido, todas as frutas que são produzidas localmente e principalmente o nosso café para agregar valor. Todo mundo gosta de calça jeans, né? Viajar, falar o que pensa, é preciso coragem para isso. Cair e levantar várias vezes. Se reinventar. A Laura é essa jovem aí de 30 anos que tem investido na exportação do café especial da Serra da Mantiqueira, conhecida por não ser e não ter um território plano, mas tem um terroir diferenciado. E tem levado seus cafés às praças de Hong Kong, Noruega e Estados Unidos. Você pode julgar que ela é uma jovem demais, mas já digo que vai se enganar. Ela administra 150 hectares com maestria. Muita coisa mudou aqui na fazenda, a gente certificou a fazenda,
A gente fez toda a rastreabilidade de cafés especiais, a gente investiu em inovação, fez fermentações de cafés durante a colheita. Então, várias questões de gestão da fazenda a gente começou. E um dos projetos que eu comecei ano passado, que está dando super certo, é o projeto de exportação direta para o comprador. Mas eu comecei a ver que tinham muitos pequenos produtores à minha volta, com cafés muito maravilhosos e que eu não podia deixar de fora. Então, além dos cafés aqui da nossa fazenda, eu estou conseguindo exportar o café do pessoal e pagando 80%, 90%, 100%, às vezes 200% a mais do que eles receberiam. A Mara trabalha com agroturismo em sua propriedade e é do grupo de mulheres. No período de colheita, recebe turistas interessados em saber tudo sobre as fases da produção do grão. Os turistas aproveitam e saboreiam os quitutes produzidos por ela, como também fizemos quando estivemos por lá. A fazenda nos remete à Toscana, capital da Itália. Mas achei é nossa Toscana do café. Olha só essas paisagens. Conta como é que começou esse projeto de turismo aqui na fazenda. A gente começou pelas dificuldades que a gente começou a ver na lavoura, na colheita, pós-colheita, né? E aí a minha cidade entrou no circuito Serras Verdes, para poder entrar uma cidade como turismo rural. Daí eu vi que eu tinha potencial de turismo rural, onde os turistas pudessem vir ver a colheita do café, né? E num período de maio, outubro, eles visitam a fazenda e passeiam pela fazenda, vendo os empregados colhendo café, e depois a gente desce com o pessoal para eles verem todo o processo de limpeza, lavagem, secar no terreiro e também até na torra de café. Vale lembrar que todas as 15 mulheres desse grupo recebem apoio da Emater Minas através do programa Certifica Minas Café, que tem o objetivo de estabelecer o equilíbrio entre produção e meio ambiente. Pressionado por representantes do agronegócio, o governo do estado de São Paulo pediu prazo de uma semana para avaliar a decisão de aumentar impostos de produtos agropecuários e alimentos. A gente vai até São Paulo conversar com Walter Puga Júnior, que traz ainda as primeiras informações sobre essa movimentação financeira do dia. Bom dia, o Puga vai entrar aqui com a gente. Puga, bom dia, seja bem-vindo ao canal do Boi. Conta para mim então, como que está essa situação? Olha, bom dia a você, bom dia a todos. Os produtores rurais de São Paulo tentaram até o início da noite de ontem, né, reverter junto ao governo do estado aquela decisão de aumentar o ICMS no estado. Essa medida começou a vigorar a partir do dia 1º de janeiro agora, com o objetivo de fortalecer as contas públicas em tempos de pandemia, né? O governo de São Paulo subiu o ICMS de vários setores, né, tentando arrecadar 7 bilhões de reais a mais. Agora, representantes do agronegócio do estado de São Paulo se reuniram com secretários do governador João Dória para novamente mostrar todos os impactos que serão decorrentes, né, desse aumento de tributação que pode causar na economia de São Paulo. Mas não há nenhum posicionamento concreto ainda de que o imposto será revisto. Apenas as lideranças do agronegócio conseguiram obter do governo de São Paulo a posição de que na próxima eles precisam de uma semana, né, o governo de São Paulo precisa de uma semana para refletir sobre isso. Agora, os produtores rurais, de modo geral, já têm uma posição, né? Eles vão para a justiça caso não haja uma reversão dessa decisão. O argumento deles é de que decretos e não lei específica são ilegais. Com isso eles vão tentar derrubar os argumentos do governo de que o ICMS em São Paulo é base 18%. Né? O que o governo argumenta é que nós teríamos dado benefícios para alguns setores, inclusive para o agronegócio, mas agora vamos retirar esses benefícios. Né? Mas o fato é que os produtores já marcaram, aliás, para amanhã, às 7 horas da manhã, um tratoraço em diferentes regiões do estado de São Paulo. A movimentação de cooperativas e sindicatos rurais que pretendem fazer um protesto nesta quinta-feira pela manhã contra esse aumento da alíquota. Bom, isso preocupa muito porque a sociedade rural brasileira manifestou já apoio
a esse pedido de São Paulo, dos produtores de São Paulo, porque o PIB de São Paulo pode cair até 4 bilhões de reais por conta desse aumento de imposto. E o consumo do Sudeste vai recuar em mais de 1 bilhão de reais com essa taxação, segundo cálculos da FGV Agro, né? Parte desse ICMS que subiu valeu a partir de 1º de janeiro, né? E o restante terá ajuste agora, um ajuste que começaria a vigorar a partir do dia 15. Itens até então que eram isentos de imposto de operações dentro do Estado estão taxados em 4,14%, como comercialização de adubo, semente, milho em grão, farelo de soja, tudo isso sofrerá um acréscimo de imposto de 4,4%. Também farelo de soja, defensivos agrícolas, rações terão também aumento. Agora, particularmente sensível é o aumento do ICMS sobre energia elétrica, cuja alíquota subirá de 0% para energia elétrica para 12% para quem consumir mais de 1.000 kW mês. É um patamar considerado muito baixo para atividades que demandam irrigação, tanque de resfriamento, ordenha mecânica, iluminação de granjas. Por isso, há uma grande discussão. Outras operações seriam taxadas em 7%, eram taxadas em 7%, passam para 9,4%. E as que estavam taxadas em 12% sobem para 13,3%. É essa reivindicação dos produtores de São Paulo que vem aí esse aumento dos impostos como um problema muito preocupante neste momento de pandemia, né? É esperar ver o que o governo de São Paulo vai decidir na próxima semana, mas o tratoraço, a manifestação dos produtores rurais de São Paulo está marcada para esta quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã, em diferentes regiões do estado. Agora, vamos lembrar de um problema que existe já há quase um mês, né? Continua a greve na Argentina, viu? Quem acompanha aí o noticiário do agronegócio sabe disso, né? Agora, além de continuar aquela greve na Argentina, porque aquele acordo que foi feito dos trabalhadores dos portos não valeu para os técnicos que fiscalizam os grãos. Então, continua ainda muita dificuldade para escoamento de grãos na Argentina. E agora um novo problema, tá? Os produtores rurais da Argentina farão uma greve comercial de 72 horas a partir da próxima segunda-feira, em protesto contra a decisão do governo argentino de suspender as exportações de milho. É o que disseram 3 das principais associações rurais argentinas nesta terça-feira. O governo da Argentina, a Argentina é grande fornecedora mundial de alimentos, né, suspendeu na semana passada o registro de exportações de milho com datas de embarque até fevereiro. O que o governo deseja é garantir o abastecimento doméstico, né, de milho, uma decisão inesperada para toda a cadeia agrícola. Agora, a medida do presidente Alberto Fernandes reacendeu aquelas tensões históricas já, né, entre o partido governista, que tende a recorrer a políticas de intervenção no mercado, e o setor rural, que é favorável a políticas liberais. Portanto, vem aí uma greve dos produtores rurais, pelo menos 72 horas, paralisação que começa na próxima segunda-feira lá na Argentina. Situação bastante delicada agora na Argentina, já que a greve nos portos dura aproximadamente 28 dias, ainda não foi totalmente resolvido, os técnicos que analisam grãos não conseguiram um acordo com aquela Câmara de Exportadores, então dificuldades aí para a Argentina também. Isso afeta e muito o abastecimento, principalmente de trigo para moinhos brasileiros, né? Há muita preocupação com o embarque. Vale lembrar que no final do ano nós tínhamos nos portos argentinos 140 navios parados aguardando o carregamento que não ocorria. Preocupação na Argentina, abastecimento para o Brasil e a discussão em São Paulo sobre aumento de ICMS. O agronegócio está movimentado aqui na América do Sul nos últimos dias. Mas eu aproveito, viu, Vinícius? Vamos falar um pouquinho sobre o dólar, né? O que ocorreu ontem com o dólar foi uma disparada, o dólar saltou 1,6%, passou de R$ 5,35, né? Depois de um início de pregão mais fraco. Bom, terminou zerando, né? Vamos lembrar, o dólar chegou ao maior patamar desde o dia 27 de novembro do ano passado, fechou, no entanto, em baixa, mas vale lembrar, chegou a passar de R$ 5,35. Houve uma disparada, no final do dia terminou com queda de 0,15% a R$ 5,26. Ou seja, nós tivemos aí uma grande volatilidade para o dólar. E essas perspectivas não mudam, não. Os números indicam, aliás, que o real, a nossa moeda, já é
campeã de volatilidade entre todos os países da chamada economia emergente, né? Começou o ano já exibindo muita instabilidade, como nós pudemos ver. Na máxima do dia, o mercado futuro de dólar, né, que negocia dólar mais adiante, também se aproximou de R$ 5,36, o maior patamar de 27 de novembro. Mas a cotação perdeu força no final do dia, acabou aí recuando 0,15%. Agora, é importante notar que o índice Bovespa fechou em alta, né, e perto de um recorde histórico, né? O índice Bovespa fechou em alta ontem, nesta terça-feira, uma sessão também volátil. Agora, foi salvo o índice Bovespa, terminou em alta de 0,44%, fechou aos 119 mil, eu tenho anotado aqui, 119.376 pontos. Mas por que subiu? Bom, subiu porque as ações da Petrobras também subiram 3,9%. Como se sabe, as ações da Petrobras pesam muito no chamado índice Bovespa, que é o índice de referência do mercado acionário brasileiro. E o que ocorreu o que provocou, vamos dizer assim, essa alta nos papéis da Petrobras? É que o petróleo disparou. O petróleo subiu ontem mais de 3%, em alguns momentos chegou a subir 5%, e vou dizer, sobe mais. Agora há pouco o dólar já operava, ou melhor, o petróleo já operava a $54,48. Veja, é uma disparada nas cotações do petróleo, e isso aconteceu porque a OPEP, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, decidiu reduzir a oferta de petróleo no mundo. Os preços do petróleo disparam e as ações da Petrobras disparam junto. Portanto, o que nós tivemos foi a Petrobras, com ações da Petrobras 3, Petrobras 4, acima de R$30, tiveram alta de quase 4%. As ações ordinárias tiveram alta de pelo menos 3%. As preferenciais tiveram alta de 3,91%. Isso trouxe o índice Bovespa para cima. E o que acontece hoje nos principais mercados mundiais? Bom, na Ásia nós tivemos movimento de alta, o índice Xangai subiu 0,63%, Xangai Composto subiu, mas o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio veio em queda. De qualquer maneira, na Europa agora o que nós temos é um movimento de alta. Isso deve estimular a continuidade de alta do nosso índice Bovespa, que pode hoje mudar de patamar para pontuação acima de 120 mil pontos. Então a expectativa é, com os números positivos da Europa e da Ásia, mais aumento do petróleo, que continua agora, já passou de $54,50 o barril há alguns minutos, a perspectiva é que o nosso índice Bovespa suba, lógico, junto com os papéis da Petrobras, que devem se valorizar hoje em função da alta do petróleo. Essas são as principais informações até este momento. Ao decorrer da programação, no decorrer do dia, você terá mais informações na nossa programação sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro. Eu paro por aqui, é com você, Vinícius. Tá certo, Pulga. Obrigado pela sua participação. Pulga todos os dias participando com a gente aqui no Bom Dia Produtor e sempre trazendo muitas informações, as primeiras aí que trazem as primeiras notícias do agronegócio nas nossas manhãs. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, você vai acompanhar na nossa programação um material exclusivo que mostra a dura realidade de produtores aqui do Mato Grosso do Sul que enfrentam situações de conflito. No estado são cerca de 150 produtores nessa situação e que buscam na justiça o direito de retornarem às suas propriedades. Nos próximos dias, então, você acompanha a série com esse tema e nós começamos hoje mostrando para você a realidade enfrentada por produtores lá da região de Dourados. Acompanhe. Nas imagens, a lavoura de milho destruída pelo fogo. O registro é de Dourados, interior de Mato Grosso do Sul. Na região, se estende por anos um conflito relacionado a direitos territoriais entre produtores rurais e indígenas. Quem registrou tudo foi o Alan, produtor invadido. É muito difícil. Você saber que você é proprietário de um imóvel, do que seja, e você não ter paz, você não mandar no que é seu, você ser impossibilitado de produzir. Nós hoje não conseguimos produzir nessa área. De acordo com o proprietário, a fazenda está invadida há cerca de 2 anos. Na justiça, ele aguarda a resolução do processo para ter a posse de suas terras novamente. Estamos com ações na justiça, com interdito proibitório protegendo a nossa propriedade. A argumentação deles é essa. Em virtude de um trabalho de demarcação que foi feito dentro do perímetro da aldeia, eles falam que alguém tomou essas hectares deles, o que é uma falta de verdade. Porque isso jamais significa que algum dos meus produtores entrou e desocupou terra indígena. É muito comum, se você pegar um procedimento de qualquer fazenda e fizer um georreferenciamento,
com equipamentos modernos, ou vai sobrar ou vai faltar hectares. Porque a época que foi feito isso, a medição era feita a corda, a medição era feita de motos que não tinha, ninguém tinha GPS. Ainda mais a aldeia, que foi feita em 1917. Então, ou pode faltar ou pode sobrar, mas não significa que alguém entrou na tua área e tomou aquela área de você. Em Mato Grosso do Sul, são cerca de 150 produtores invadidos, boa parte deles aqui no município de Dourados. Todos os produtores que foram invadidos buscam na justiça o direito de retornarem às suas propriedades. De acordo com a FUNAI, nos últimos 10 anos, cerca de 450 famílias indígenas acampam ao redor do município de Dourados em uma reserva, numa ação que eles chamam de retomada. Então nós temos um monte de relato de propriedades que o agricultor parou, a única atividade que ele tinha era a atividade rural e ele deixou de ser produtor. Ele não tem mais a terra, o direito de trabalhar dele foi tirado. Então ele não tem mais produção. E aí o problema maior ainda tem o produtor rural, quando ele vai fazer a sua plantar, colher, ele tem que passar com máquinas ali, tem que gradear, e nessas áreas ele não consegue fazer nada disso. Muitos produtores se sentem ameaçados e temem que uma invasão possa acontecer a qualquer momento. Hoje vocês são produtores que não estão em situação de invasão, mas quase foram invadidos há cerca de 2 anos. De lá para cá, como que vocês convivem com essa realidade? Então, a gente vive um dia por vez, né? E as noites nossas aqui são terríveis por conta das tentativas de invasão, né? E dos ataques. Que eles vêm em torno da casa, gritando que vão invadir, que vão pegar os animais, que vão pegar a gente, que é pra gente ir embora. Então é isso que a gente tem passado aqui. Vocês estão aqui há mais ou menos cerca de quanto tempo? Então, é uma história, né? Meu avô adquiriu isso aqui, comprou do João Vicente Ferreira em 1928. E desse tempo todo pra cá eu convivo, sou nascido aqui, meu pai já nascido aqui. E a gente tem vivido essa situação. Que nós entendemos que todos aqueles produtores rurais que detêm títulos de boa fé, eles devem ser indenizados justamente porque entendemos que esse processo de conflito, ele nasce da ação e da omissão do Estado brasileiro. A ação, a partir do momento em que induziu o processo de colonização em Mato Grosso do Sul, boa parte desses títulos, especialmente na região de Dourados, eles são derivados da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a famosa marcha para o oeste, e há vários relatos, né, relatos inclusive do próprio, da época do SPI, do Serviço de Proteção Índio, em que ele relata que o Estado teria ali desocupado de forma forçada áreas ocupadas por povos indígenas para que houvesse alocação de produtores rurais. No final deste mês, um julgamento do STF pode resolver este impasse. A decisão do tribunal decide se houve um erro histórico e dá direito aos indígenas sobre as terras ou se vai adotar um marco no tempo, embasado na promulgação da Constituição de 88, em que os povos indígenas que não estavam no território não terão direito a eles. Uma solução para esses conflitos tem a ver com a primeira parte da sua pergunta, ou seja, se o Estado brasileiro errou ao titular terras indígenas, sabendo que era terra indígena, chamou de devolutas, né? E titulou a si mesmo, esse mesmo Estado agora tem que indenizar os proprietários, porque quem tem o título legal da terra, ele não tem culpa nenhuma. De Dourados, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. No dia 15 de janeiro, a gente vai receber aqui nos nossos estúdios a advogada Luana Ruiz, especialista em questões fundiárias. E se você tem alguma dúvida e quer que ela seja esclarecida aqui no Bom Dia Produtor, você manda um WhatsApp para a gente no número 67998631001 e aí a gente vai tentar esclarecer para você as suas dúvidas aqui no Bom Dia Produtor. A gente vai para o intervalo agora. Eu já convido você a participar com a gente, aproveitando já esse mesmo número, 998631001. Vai mandando um WhatsApp para a gente, mandando sua dúvida, sua sugestão de pauta. Manda um abraço, manda um alô para cá que a gente está aqui pronto para levar para você as melhores informações que movimentam o setor do agronegócio. No próximo bloco você vai acompanhar uma matéria feita pelo Mauro Andrade no Paraná sobre biotecnologia reprodutiva e a gente vai para o intervalo com a previsão da região sul e também sudeste.
Estamos de volta com o Bom Dia Produtor, 7 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E a gente vai junto até as 8h30 da manhã, combinado? Estou contando com a sua audiência e agora a gente vai ver uma reportagem da parceria da Emater Minas Gerais com o Canal do Boi falando aí sobre a preservação ambiental. Você vai ver como que a cobertura de solo com vegetação nativa é de extrema importância para a qualidade e disponibilidade da água. A água é uma coisa que faz parte da nossa vida, em todos os sentidos, mas infelizmente nós estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes, de uma forma generalizada, coisa que antigamente acontecia, por exemplo, na região nordeste, né, brasileira. Isso aconteceu na região sudeste, que é uma região bem servida de rios, de corpos d'água, né, com chuvas mais ou menos regulares. Mas dois problemas aconteceram nos últimos anos. Um deles é um problema climático, um problema relacionado mesmo com o clima, né? A mudança climática é uma coisa que a gente tem poucos elementos para fazer uma mudança tão drástica. Existem, sim, elementos humanos para interferir de forma positiva na questão climática. Um segundo problema está relacionado com a atividade humana, que é esse que preocupa mais. Ao impermeabilizar o solo, né, asfalto, concreto, abertura de estradas, construção de cidades, e no meio rural, por exemplo, a falta de cobertura vegetal, o pisoteio e a compactação do solo, e desmatamento no meio rural, queimadas principalmente, tudo isso impermeabiliza o solo, dificultando a infiltração da água no terreno. O solo, então, estando desprotegido, vem a consequência que é o escoamento da água e a enxurrada. Esse efeito, né, da atividade humana, somado com a questão das mudanças climáticas, trouxe para nós, então, uma insegurança hídrica, né, que a gente está vivendo, então, nos últimos anos. Na vegetação natural, o solo ele é coberto de vegetação, quer seja nativa, no caso do ambiente natural, quer seja vegetação exótica, no caso da agricultura. Milho, capim, pastagem, café, seja que tipo de cobertura vegetal, o ideal é que esse solo esteja o mais coberto possível. Essa é uma maneira interessante, boa, da gente proteger o solo e favorecer a infiltração da água. Existem práticas edáficas, que são práticas de manejo de solo, por exemplo, fazer a aração e a gradagem, o preparo do solo em nível, usar matéria orgânica, compostagem, uma série de técnicas que você melhora as condições do solo para que ela aumente a infiltração e o armazenamento de água. Mas existem também um grupo que são chamadas práticas mecânicas, que através então de máquinas e equipamentos são feitas práticas de conservação do solo, e as principais práticas que são conhecidas e são demonstráveis são as bacias de captação de enxurradas ou de águas pluviais e os terraços ou terraceamento, que controla o escoamento da água superficial, as enxurradas, armazena essa água nesses ambientes, a bacia ou terraço, e essa água lentamente vai infiltrando, corroborando com o abastecimento do lençol freático, com as nascentes e os cursos d'água. Essa área aqui recebeu a obra de terraceamento do projeto de revitalização do Rio São Francisco, e esse terraceamento normalmente é feito em áreas mais planas, né, onde é possível fazer esses camalhões que seguram a água da chuva. Essa água vai infiltrar no solo, né, e depois, logo abaixo, vai surgir nas nascentes ou nas laterais dos córregos. Daí a importância, né, de proteger as nascentes e proteger também as matas ciliares, né, que estão em volta dos córregos, porque ao longo de todo o córrego há novas surgências. E toda essa água que vai nascer ali embaixo, ela tem que antes infiltrar no solo. E para que ela infiltre, principalmente em áreas de lavoura, em área de pastagem, uma das formas que existem é o terraceamento. Para fazer os terraços em nível, é necessário fazer a locação dos pontos onde é utilizado o aparelho, normalmente nível óptico, pode ser utilizado também nível de mangueira, né? Tem outros tipos de equipamento. E uma vez que é feita a locação,
Aí vem uma máquina, normalmente uma motoniveladora ou um trator com terraceador e às vezes até um trator com arado de disco. E faz os camalhões onde a água depois ela fica ali retida, né, água de chuva. No caso aqui dá para ver que está com bastante água acumulada, mas daqui a 1 ou 2 dias essa água vai sumir, vai filtrar e vai descer ao longo no subsolo e vai nascer nas nascentes ali embaixo. Esta água das chuvas que infiltram no terraço beneficiam imediatamente essas lavouras, né, que estão plantadas próximas a ele. O solo ali em volta do terraço vai ficar mais úmido, vai beneficiar a cultura que está ali plantada. E na área de pastagem, né, o pasto ali acaba dando maior produção de massa. Quanto mais próximo um terraço do outro, né, melhor, né, a eficiência para a utilização pelas culturas que estão ali plantadas. As bacias de captação de águas das chuvas são feitas tanto em áreas de estrada, né, que pega aquela água que escorre da enxurrada, como também em áreas de lavoura ou que tem carreadores, onde também facilita, né, a infiltração de água no solo. Uma água que iria embora, né, ela vai ficar retida em bacias. Normalmente ela é construída onde não é possível fazer o terraceamento, ou o terraceamento foi insuficiente. Então ela segura menos quantidade de água do que um terraço, mas ela é muito importante porque ela vai pegar uma água que estaria escorrendo num determinado sulco, provocando erosão ou simplesmente a água sendo perdida. Então a bacia de captação vai fazer com que essa água que estaria escorrendo vai infiltrar no solo. Além disso, nós temos o cercamento das nascentes, o cercamento das áreas de preservação permanente, da APP, para preservar, evitar o pisoteio de animal, para a recomposição da vegetação, né? Tudo isso com o intuito, com o objetivo de segurar a água e evitar assoreamento, evitar erosão e carreamento desse material para dentro dos córregos e nascentes. Hoje é muito importante você fazer a cultura com um sistema de cobertura vegetal para ajudar a conter a água, segurar a água no solo. Aqui nós estamos vendo essa área de milho aqui, ó, que não tem cobertura vegetal. Você está vendo que a erosão está fazendo o carreamento do sedimento, está levando a fertilidade do solo toda para baixo. A cobertura vegetal, ela retém toda a umidade, retém a água e retém também os nutrientes do solo. Aquela faixa vegetativa, ela é um anteparo vegetativo, onde o escoamento superficial, a enxurrada, encontrando aquela faixa, aquela barreira, a água perde força ali, ela vai infiltrar. As estradas, elas constituem hoje um problema muito sério na questão da água. A estrada rural, ela tem um problema particular. Elas são feitas no nível do terreno. Todo ano passa a máquina ali, tira um pouco de terra, a própria enxurrada vai levando aquela terra. Então a estrada que antes era no nível, ela vai se tornando uma coisa encaixada, num canal. Então a água não tem onde escapar aqui. A água da chuva cai aqui dentro, corre e vai então criando volume, criando maior velocidade, maior intensidade, causando mais problemas. O que se deve fazer é trabalhar com a implantação de técnicas de conservação ou adequação ambiental de estradas vicinais. Essa estrada tem que ser abaulada de forma que você tenha a drenagem conduzida propositadamente para um dos lados ou para os dois lados, e essa drenagem então é conduzida para essas bacias de captação ou terraços que funcionam como um ambiente que capta essa água de enxurrada, armazena e faz ela infiltrar. Existem estudos que mostram que 60% da turbidez e do assoreamento dos rios são causados por estradas vicinais ou estradas rurais. Então é um ponto que se tem que ter muito cuidado quando a gente fala de segurança hídrica ou de manejo de água. Ela tem hoje uma importância ambiental muito significativa. E é nesse ponto que a gente, então, faz esse trabalho. A enxurrada é um grande volume de água que precipita, né? E é um desperdício não utilizar essa água no ambiente. Se nós, com práticas, com inteligência, com racionalidade, a gente, então, aproveita essa água da chuva de uma forma racional,
Esse é o maior serviço que a gente está fazendo em prol da disponibilidade de água. E chegou a hora do quadro Cemex Soluções na Fazenda. Acompanhe. Olá, os amigos que nos acompanham pelo canal do Boi, é um prazer tê-los conosco nesta que é a segunda edição do programa Cemex Soluções na Fazenda. Eu sou Daniel Carvalho, gerente de mercado da Cemex do Brasil e tenho um conteúdo muito interessante para você. Nós já trouxemos aqui uma discussão interessante sobre a cria, a recria e até o início da engorda, pensando no boi do futuro, pensando no bezerro de hoje que vai ser o boi super precoce de amanhã. Agora a pergunta que a gente tem para o João é referente a período de coxo, ou seja, quantos dias, qual o período ideal de coxo para se fazer um boi super precoce. E aqui nós estamos falando obviamente de energia na dieta. O que é a tal da densidade energética, João? Daniel, período ideal de coxo. Não tem o período ideal. No final das contas, considerando ali que o animal ele vai desmamar com 8 meses, ele tem mais 6 meses até ele ser abatido. Então são 180 dias que basicamente ele já está no coxo. Então nos primeiros 90 dias ele está nessa dieta de recria, uma dieta com mais proteína, e nos últimos 90 dias ele vai para essa dieta com mais densidade energética. É o momento que eu trago a proteína da dieta para 12%, 13%, dependendo do consumo, e coloco bastante amido, bastante milho. O que eu quero fazer nesse período final? Aproveitar a curva de deposição de tecido, curva de deposição de gordura. E ali sim, com bastante energia, eu colocar bastante gordura nesse animal. É esse momento, pessoal, que a gente precisa, é o momento da gente colocar a cereja do bolo no animal super precoce. Então, alta densidade energética na dieta, por um período de confinamento relativamente curto, em engorda, 90 dias, mais longo em confinamento, somando a recria. Gostou desse conteúdo? Aproveita para entrar no nosso site, na nossa página de acesso e sugerir outros que tenham relevância para você. Tá vendo também esse QR Code? Aproveite para baixar o app Cemex Brasil. Você vai ver uma experiência diferente de consultar material genético para o seu rebanho. Não percam e até a próxima! Estou indo para mais um intervalo comercial e dá tempo de você ir lá na sua cozinha pegar um pouquinho de café e voltar para acompanhar, porque no próximo bloco tem entrevista com o consultor em pecuária Caio Rossato, que vai falar para a gente sobre 5 fatores que marcaram a pecuária no ano de 2020. Enquanto isso, vai aproveitando também para mandar o seu WhatsApp para a gente, a sua sugestão de pauta, a sua dúvida, mandar um alô aí para alguém, manda aí no número 67 99863 1001. Estou esperando você no próximo bloco, hein? Não sai daí. Estamos de volta com um Bom Dia Produtor e agora eu falo para você sobre o ano de 2020. Bom, 2020 foi um ano bastante atípico para todo mundo, inclusive para o agronegócio, só que mesmo assim o setor conseguiu apresentar bons resultados. A exemplo, a gente tem o agronegócio, que é um dos poucos setores econômicos que teve bons números, e a pecuária, mesmo diante de tudo isso, conseguiu números até satisfatórios. E para entender melhor como que foi todo esse cenário e conhecer de perto os 5 fatores aí que marcaram a pecuária durante o ano de 2020, eu estou recebendo o Caio, que está aqui do meu lado. Caio, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado. Olá, amigos do canal do Boi, obrigado mais uma vez pelo convite. Tá certo. Caio, começo perguntando então, a gente acompanhou um vídeo no canal do YouTube do Caio Rossato, falando aí sobre os recordes nas exportações das carnes bovinas brasileiras. Houve um crescimento de 8% em volume e 11% em faturamento. Um marco para 2020, não é? Com certeza, a expectativa é que se mantenha nesses patamares em volume, né? E a gente conseguir realmente consolidar isso em 2021 vai ser um ano melhor ainda, né? Então, o ano de 2020 foi um ano de muita abertura de mercado, muita consolidação de mercado e também para que 2021 seja maior ainda com a abertura de novas plantas, né? Porque mercado a gente já tem na mão, agora
falta abrir novas plantas. Recorde de arroba também? Conta pra essa novidade. Então, o recorde de arroba a gente compilou lá 5 fatores, né? O primeiro foi o recorde nas exportações, né? O segundo foi o recorde no valor da arroba, em muitas praças, aumentando cerca de R$90 no valor da arroba, né? Então, aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós saímos de uma arroba de R$200 para 210, para 280, em muitos casos até 290, e assim foi realmente um diferencial base muito alto que ninguém esperava, né? A expectativa era que se mantivesse nos patamares de 220, 240, né? Que não ultrapassasse isso aí. A hora que começou a ultrapassar 240, a gente viu que realmente tinha um pouquinho mais de teto, e que aí nos surpreendeu com o valor de R$290 na Praça do Mato Grosso do Sul, né? Em São Paulo chegou a R$300. Como que vem essa relação junto com os frigoríficos? É prova de que quando o mercado está mais aquecido, o frigorífico tem essa participação, essa parcela de contribuição na elevação dos preços? É exatamente igual você falou, o mercado ele tem que se aquecer, ele tem que ter margem para o frigorífico ir atrás do boi, né, que a gente fala. Então, se a gente percebe o mercado um pouco quieto, receoso, é determinante para demonstrar que o frigorífico não está com margem, que ele não está preocupado em comprar por conta que ele não quer garantir prejuízo, né? Então, realmente, esse ano tende a ser um ano de oferta baixa, igual ao ano passado de boi, eu acho que ainda mais no ano como um todo, e isso pode realmente determinar preços maiores, mas a indústria frigorífica tem que ter margem. Temos que torcer que além da exportação, que o mercado interno se estabeleça e consolide com boas margens. Justamente falando sobre essa diminuição provável para o ano de 2021, aliás, a gente sabe que em 2020 teve uma queda de 11% no número de abates de bovinos, e eu queria que você explicasse para a gente o que explica essa diminuição no número de abates. Tem alguma relação com descarte de matrizes? Conta pra gente. É o ciclo da pecuária, né? Cada dia encurtando mais, esse foi um terceiro fator que a gente citou, a diminuição em muitas praças. No mês de novembro chegou, Mato Grosso do Sul, se não me engano, 19,5% de redução, né? Em São Paulo, 12%, enfim. Então isso acomete e compromete o fornecimento dos animais para a indústria frigorífica, e realmente pode ser, sim, no descarte de matrizes, mas é o ciclo da pecuária, né? Então, se houve o descarte de matrizes há 5, 6, 7 anos atrás, agora começa a refletir, faz 2 anos que a gente está com problema de fornecimento de bezerro, e isso vai ainda continuar, eu acho, esse ano, para que o ano que vem se estabeleça e normalize, né, a venda, a disponibilidade de bezerros na praça, né, para que daí o boi gordo volte a ter em larga escala, como foi nos anos de 2016, nos anos de 2017. Faz 2 anos que a gente está tendo um problema de oferta de boi gordo. Com 2 anos com o problema, tem alguma solução que a gente possa pensar que seja um pouco mais viável para tentar, pelo menos, se não resolver tudo isso de uma vez, amenizar os impactos do que está acontecendo com essa falta aí de número de abate? O planejamento é essencial, a parceria a longo prazo com o frigorífico. Eu sempre falo isso, a especulação ela pode ser positiva em alguns momentos, mas ela pode gerar uma deficiência no setor, que é a parceria a médio e longo prazo com o frigorífico. Então, uma é o contrato a termo do frigorífico fazer com o pecuarista, e o outro é o pecuarista se organizar para ele ter os animais disponíveis justamente no período em que faltam os animais, né? Então, tem como ver isso através da chuva, dos vizinhos que estão disponibilizando animais boi gordos naquele período. Então, o confinamento, por exemplo, é uma boa estratégia para fornecer animais justamente na entre-safra, né? Então, que é justamente o período em que falta animais na praça. Esse é um grande gargalo que todo ano ele tende a ter um grande sucesso aí de estratégia de comercialização. Bom, 2020 também foi um ano marcado pela questão do recorde no preço dos insumos. Eu queria saber de você se isso trouxe alguma interferência para a atividade pecuária durante o ano. No ano de 2020 ainda não, tá? Porque nós, mesmo com o milho caro, com os insumos caros, nós entramos na atividade de engorda com animais baratos ainda, né? Com aquele bezerro comprado há 2, 3 anos atrás. Então isso não foi realmente impactante.
O negócio é, a partir de 2021, a partir desse ano, o que vai acontecer com os números que o pecuarista tem na mão, né? Então, realmente, o pecuarista que se planeja, que tem os números na mão, ele vai poder ter uma maior tomada de decisão, de engorda, né, de venda, do que realmente aquele que não se planejou, não comprou o insumo de forma eficiente, né? Então, o milho realmente vai impactar demais esse ano. É um ano, mais um ano para a gente separar, né? Eu falo que tem que separar os meninos dos adultos, né? Que é quando realmente a gente vai ver quando a atividade pecuária vai se estabelecer e o pessoal vai acreditar ou não com o preço dos insumos e o do bezerro. Então, realmente é um ano para a gente testar o mercado, sim. Pegando esse gancho, então, já sabendo aí desse possível aumento para 2021, a gente pode traçar um plano, uma linha do tempo e acreditar que seja alternativo para alguns pecuaristas, então, investir no confinamento durante o ano? Com certeza. O confinamento ele é realmente uma estratégia muito eficiente para fornecer aos animais justamente no período em que o frigorífico não tem boi gordo, né? Então, realmente ele pode ter um diferencial base de venda com relação à média histórica do ano no valor da arroba de 20 a 30, 40 reais, né, na arroba. Então ele tem que contar com esse custo de valorização na venda do boi gordo dele e realmente tem que se planejar, né? Ele tem que ter uma engorda eficiente, um insumo eficiente, eu não falo nem barato, né? Porque ele pode ter um milho caro, mas uma eficiência muito grande de engorda em que aquele milho foi muito bem aproveitado. Então, realmente o custo da produtividade voltado com a eficiência da engorda. Você acha que a diminuição do ciclo da engorda talvez seria também uma alternativa para isso? Ou manter o que já vem sendo feito nas atividades recentemente seria melhor? A diminuição do ciclo da engorda, ela faz com que o pecuarista fique menos vulnerável ao risco, tá? Então, se eu aumento a densidade de energia, né, se eu dou mais ração para o animal, se eu acelero o crescimento dele, eu diminuo a minha margem e exposição ao ciclo da pecuária que tende a ter altos e baixos, né? Então, quando eu pego um bezerro caro e tenho um investimento alto e posso ter uma margem menor, mas eu saí do risco de vender ele mais barato ainda lá na frente, como boi gordo. Então, realmente, o ciclo da pecuária, ela tende sim a ter altos e baixos e principalmente de 4 a 5 anos ela tende a ter alta e ter a baixa sim, com a alta disponibilidade de animais. Então, realmente, a eficiência e o aumento da diminuição do ciclo da engorda pode sim deixar o pecuarista menos vulnerável, talvez não aumentar sua margem, mas deixar ele menos vulnerável ao risco, tá? 2020 ficou conhecido por ser o ano da pandemia, todo mundo comentando sobre isso. A gente sabe, inclusive, que a pandemia teve reflexo direto na queda do PIB no final do ano passado. Mesmo assim, ainda a gente sabe que o agronegócio foi o setor responsável por amortecer essa queda. Existiram setores durante o ano que não conseguiram apresentar bons desenvolvimentos, que demitiram. E no agro a gente viveu um cenário totalmente ao contrário. Foi um cenário muito positivo, diga-se de passagem. O setor apresentou bons resultados, teve geração de emprego, a demanda por alimentos aumentou também, porque as pessoas ficaram mais tempo em casa. E eu queria saber de você, Caio, como que esse ano de pandemia traz de reflexo para a pecuária no Mato Grosso do Sul e até mesmo a nível de Brasil? O Covid, ele trouxe grandes ensinamentos, ele trouxe, o maior ensinamento que ele trouxe foi a solidez do mercado, né? Foi para a gente enxergar o quanto que o nosso setor, o agro em geral, ele é muito sólido, ele é muito transparente nos seus resultados, né? E realmente quando a gente tem, eu volto a falar mais uma vez, um governo comprometido com a abertura de mercados, com a comercialização dos nossos insumos e commodities, o resultado é ainda melhor, né? Nunca o agro teve tão bem por conta disso. Então a gente tem que ter sim um reflexo do Covid que foi negativo, mas para o agro, devido à forma de comercializar que passou dos serviços, né, restaurante, o nosso produto passou a ser comercializado diretamente nos supermercados, então até para o próprio frigorífico, para próprias redes de distribuição foi um ensinamento. E realmente esse ano tende a trazer um cenário muito positivo quando a entrada da vacina, né? E aí a gente tende a ter um aquecimento maior no mercado interno, né? É o que eu espero. Eu estou torcendo muito para que o mercado interno se restabeleça, para que tudo ocorra da melhor forma possível com relação à vacina, com relação ao Covid,
para que nós possamos ter sim uma perspectiva positiva no mercado interno. Por enquanto a gente não tem não, tá? Existe uma perspectiva talvez para elevação do preço durante o ano? A gente sabe que mais gente consumindo carne, uma queda no número de abates. Você acha que isso deve elevar o preço do produto que está sendo entregue quem está em casa acompanhando? Tende a elevar, tá? Nós não podemos garantir que vai se elevar, porque se a indústria não tiver margem, vai fechar a planta, vai dar férias coletivas. A gente não pode esquecer que o que sustenta uma empresa é o lucro. Então, o frigorífico ele só vai comprar o boi gordo, ele só vai atrás do boi gordo se ele tiver lucro. Se ele não tiver lucro, meu amigo, ele vai fechar, ele não vai se expor ao risco e ele não vai consolidar seus resultados, portanto, vai diminuir a demanda da compra do boi gordo. Então, mesmo com a disponibilidade baixa, se o mercado estiver fraco, a demanda vai ser baixa, então realmente não garante que vai ter altos preços, tá? Então, eu peço muita cautela a quem está me assistindo, que a gente possa ter realmente, saber qual que é o custo, o que a gente tem que fazer como tomada de decisão e não ficar esperando uma mágica, um milagre do mercado, porque isso realmente vai depender do Covid, da vacina e do quanto que as exportações tendem a se consolidar. Lembrando que a exportação ela é de 20 a 21, 23% no máximo esse ano aí esse ano de 2020 que a gente pode ter um resultado, não mais que isso, né? Então, o mercado interno é que manda no mercado. A pandemia, atrelado com a elevação do dólar também atingindo números aí recordes durante o ano de 2020 frente ao nosso real. Isso. Como que isso vem influenciando dentro do setor pecuário, até mesmo na relação com a engorda? O Covid, uma coisa que eu esqueci de pontuar aqui é que com o Covid muitas indústrias pararam, né? A indústria do couro sintético, por exemplo, não existiu em 2020. Então, realmente, voltando aos preços anteriores do couro, né? Que foi muito importante para a indústria ter poder de barganha. O que fez que a indústria tivesse maior poder de barganha foi a exportação e foi o subproduto, né? Não foi a carne com osso, não foi a carne desossada, foi realmente o subproduto e aquilo que garantiu boas margens para que ele possa comprar o boi gordo, né? Então, isso fez com que tivéssemos resultados mais positivos. E o Covid, com a parada das fábricas e tudo mais, a demanda continuou, né, no agro, mas as fábricas pararam, o que fez com que explodisse os insumos, explodisse os valores dos insumos pecuários, né? Então, realmente o Covid ele vai afetar sempre diretamente e temos que ficar atento. A gente caminha para o final da nossa entrevista, mas eu ainda que deixo perguntar o seguinte: a nossa produção, com aquilo que está sendo exportado para fora do Brasil, está pagando a conta nesse ano de 2020? Tem alguns mercados que ainda estão pagando a conta, ainda, né? Então temos que torcer para que o dólar fique alto, tá? Muitos mercados foram deixados de lado em 2020 e outros abertos. A China continuou sendo um bom mercado em 2020 e esperamos que em 2021 eles continuem comprando pelas perspectivas. Eles vão continuar comprando, vão continuar adquirindo carne nossa. E realmente foi alguns frigoríficos deixaram de atender muitos mercados na exportação e focaram mais na China, Hong Kong, né, no que é o miúdos no caso, e o Chile, né, algumas plantas habilitadas, Chile, China, e voltando aí algumas praças aí a ter um foco maior no Oriente Médio também agora, tá? Em 2021, o que a gente pode esperar desse ano que está começando? Hoje é dia 6, o que vem pela frente aí? Já dá para a gente ter um norte daquilo que vai ser 2021, ainda a gente está pisando em ovos por enquanto? Sempre, né? Quando a gente tem uma interferência global muito grande, que é o Covid-19, a gente não pode fazer previsões, né? Eu acho que a gente teria que ter muita cautela nesse momento, porque é uma interferência que não está no nosso controle. Tá, 2020 nos ensinou isso, né? Sempre, todo ano tem uma interferência externa, né? Mas o Covid-19 veio realmente para mostrar que o homem não está no controle de tudo. O homem do campo ele entende isso, né? Que o homem não controla tudo, mas o pessoal da cidade não entende. Então fica um recado aqui, que a gente não está controlando a situação de forma efetiva, não está. O Covid ele está aí. E realmente vamos esperar que isso se estabeleça, que isso se normalize, para que a gente volte com o mercado a ter sido. O Brasil está indo muito bem, o mercado interno, como um todo, a geração de emprego, a geração de renda está muito bem no Brasil, mas o Covid tem que se estabelecer novamente, com certeza. Temos que pressionar para essa vacina sair logo.
Tá certo, cenário de cautela então aí para os próximos meses, e a gente está aqui na torcida para que essa vacina possa sair. Eu vou agradecer a sua participação, Caio, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente na nossa programação, levando esse conhecimento a todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço, um forte abraço a todos. Tá certo, então. Bom, a gente muda um pouco de assunto agora. Eu pergunto para você se você sabe até quantas vacas um touro consegue cobrir na estação de monta, e quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Kylie Rodrigues. Na maioria das fazendas, a estação de monta dura de 90 a 120 dias. Grande parte dos produtores disponibilizam um touro para 20 até 30 vacas. Mas essa relação tem mudado, aumentando com o passar dos tempos. A gente tem trabalhos aí de 1 para 30, 1 para 40, 1 para 50 touros, um touro para 50 vacas, e os trabalhos experimentais de pesquisa com touros Nelore e vacas Nelore chegaram até 1 para 80. Mas isso a gente, numa propriedade média, com pastos limpos, planos. O touro é um investimento alto no sistema. Quanto mais bezerros deixar, melhor. Touros bem avaliados andrologicamente, férteis, com bom score corporal, conseguem cobrir um número maior de fêmeas na estação de monta. A gente até fez um estudo em repasse de IATF, onde a gente fez a inseminação convencional, inseminação com IATF, e no repasse colocou touros. Então a gente trabalhou com um touro para 20 vacas no repasse e um touro para 40 vacas no repasse alternado. Então a gente colocava esse touro por 30 dias para 40 vacas, e vamos supor que nesse experimento, aproximadamente 52% das vacas ficaram prenhas da IATF. Então, em 40 vacas, teriam 20 vacas para esse touro cobrir no repasse, em um intervalo curto. E tanto 1 para 20 quanto 1 para 40 terminaram a estação de monta com mais de 80% de prenhez. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E o dólar oscilou muito no dia de ontem, a alta chegou a ultrapassar os R$ 5,35 e depois terminou em queda com R$ 5,26. O Walter Puga Júnior até comentou sobre isso aqui no início do programa, e ele depois conversou ontem com o chefe da Necton Corretora de Valores para saber o que vai ocorrer com o câmbio, que isso é um pouco difícil, mas que a gente ainda tem algumas expectativas do que possa acontecer, e é o tema da próxima entrevista. E o dólar surpreendeu hoje, passou de R$ 5,35, e quem está acompanhando nas mesas, não só de negociação, mas os números de negociação com o dólar, é André Perfeito. André Perfeito é economista-chefe da Necton Corretora de Valores, está aqui conosco. Obrigado, André, por ter aceito o convite. Vamos explicar o que está acontecendo. Se esperava o dólar abaixo de 5,25 no final do ano, isso aconteceu. Mas no início do ano, reverteu e vem numa alta acentuada. O que causa essa movimentação, essa oscilação no início do ano, André? Bem, vamos lá, né? Eu acho que no final do ano passado, né, foi incorporada uma ideia de que os estrangeiros estavam entrando, né? A gente passou ao longo de 2020 praticamente uma saída de estrangeiros quase todo mês, né? Mas a partir de novembro, o volume dos investidores estrangeiros veio para o Bovespa, que acabou favorecendo aí uma situação melhor, né, para o início de entrando dólar. Um dos efeitos imaginados, esperados, é que o dólar caia, né, ou seja, tem uma demanda maior por reais, e que faz o real ficar forte por dólar, né. Então, a gente tem visto aí, ao longo do início de 2021, na verdade, desde 2020, né, uma situação ainda bastante delicada, principalmente no plano, onde assim, político, né. A gente tem visto aí uma situação onde a discussão a respeito da presidência da Câmara e do Senado ganha uma relevância muito grande, que gera um certo desconforto. Isso sem contar todas as vidas e vindas a respeito do que vai acontecer com 2021 com a Covid, né? A gente não sabe o tamanho da vacinação no Brasil, né? E mesmo lá fora, variantes novas do vírus e também o processo de vacinação tem chamado a atenção dos investidores. Talvez não seja tão rápido, nem tão simples que não está pensando. Bom, a perspectiva daqui para frente, então, é de incerteza, ou nós temos algo que possa nos dizer para onde o dólar caminha frente ao real? Olha, existe uma certa divisão no mercado. A parte do mercado vê que as reformas vão passar e também que os juros vão subir, né? A gente está com a leitura de que a Selic deve chegar a 4% no final de 2021. Isso daí, em tese, né, atrai mais dólares, né? Porque
que você tem um juros maior no Brasil que pode ser capturado pelos estrangeiros, né? Isso, de um lado, explica parte da questão, né? Só que eu acho que a gente está envolvido em problemas fiscais mais complexos do que talvez a mediana ou a média dos meus colegas no mercado financeiro estão pensando, né? Eu estou observando com muita preocupação a discussão a respeito de como eles vão tentar, assim, encaminhar, né, o déficit fiscal, né? A gente está com déficit fiscal primário nos últimos 12 meses de 600 bilhões de reais, mais de meio trilhão de real, é muito dinheiro. Então isso daí cria uma certa, né, apreensão que pode se traduzir vazando no dólar, né? Essa é a minha apreensão aí, não só a mim, de vários colegas do mercado financeiro também. Agora, vamos olhar para a economia como um todo. Há um otimismo, André, em todo o mercado internacional. Nós vamos crescer, vamos retomar, depois da vacinação a economia vai caminhar muito bem, mas você concorda com essa visão otimista para 2021? Não, de certa forma há motivos para ficar otimista, né? A questão das vacinas, né, pode entregar para a gente um crescimento bastante mais consistente, né? No caso do Brasil, só para colocar alguns números, né, a cada 1% que o Brasil cresce, a gente está falando de 74 bilhões de reais a mais circulando entre nós, né? Então, isso por si só já pode trazer um certo otimismo. Agora, esse processo de recuperação não vai ser linear. É isso que nós, no mercado financeiro, tentamos fazer, de ficar tateando o tempo todo, né, o próprio tempo, né, para ver para onde vai. Sim, há motivo de estar otimista. Agora, no caso do Brasil, insisto nisso, a gente está num momento onde a gente precisa que o presidente da República tome algumas decisões difíceis, né? Tanto se quiser ou não quiser incentivar a economia, não tem problema, mas ele vai ter que chamar para si essa responsabilidade a respeito do que ele pretende fazer, né? E é isso que, de novo, eu e minha equipe de análise, né, eu não fico atento, né? Ele realmente vai acabar com o auxílio emergencial, sim ou não? Ele vai aumentar impostos, sim ou não? O que ele vai fazer, né? E a decisão sobre a eleição da Câmara, do Senado, tem também aí um componente de 2022 já, né? A gente já começou a campanha presidencial, né? O Rodrigo Maia, junto com os partidos de centro e da esquerda, né, estão tentando se cacifar para pegar o lugar do presidente, para disputar com o presidente Bolsonaro e ver aí, né, quem consegue oferecer o melhor plano, né? Então tem essas questões também que estão no radar, sem dúvida nenhuma, do investidor em 2020. Bom, você acaba de ouvir André Perfeito. Eu vou arriscar uma pergunta difícil agora, porque falar de câmbio, né, dizer para onde vai o dólar. O dólar deve caminhar ainda nessa faixa de 5,30, 5,40, ou você vê possibilidade de um recuo a curto e médio prazo? Olha, né, tem aquela piada, né, que Deus inventou o câmbio para deixar os economistas humildes, né, porque a gente sempre erra a posição de câmbio. Mas, assim, eu acho, né, que a tendência vai ser o dólar um pouco mais pressionado ao longo de 2021. Apesar da maioria dos colegas, nós economistas, acreditar que não, pode cair. Por que eles estão falando que vai cair? A gente vai ter uma situação de juros mais altos. 2, a gente vai ter um mundo que está crescendo mais. 3, tem commodities para cima. Isso tudo é verdade, mas o que me chama a atenção, e talvez possa contribuir aqui para a discussão no início, né, é que as questões fiscais, e principalmente políticas, me chamam a atenção. Então, isso daí tem me deixado um pouco mais cauteloso a respeito do dólar. Mas vai notar que a gente está falando de R$6, né? Estamos falando de um câmbio um pouco mais alto, mas também não é que vai explodir, nada indica que deve ter uma explosão muito forte da moeda norte-americana. Bom, eu agradeço mais uma vez a entrevista do André Perfeito. Ele é economista-chefe da Necton. Walter Puga Júnior, de São Paulo, para o SBA. E agora a gente vai direto para a redação do Canal do Boi, onde está a repórter Kylie Rodrigues. Está aqui na tela já junto comigo. Kylie, quais as informações para essa manhã de quarta-feira? Bom dia.
Oi, Vinícius, bom dia para você, bom dia a todos. O primeiro destaque que eu trago hoje é que o ano de 2021 tem tudo para ser extremamente lucrativo para os agricultores que cultivam milho, assim como foi em 2020. As recomendações dos especialistas é de não correr atrás de preço, e sim buscar lucratividade. Além disso, a orientação é dividir o volume produzido em pelo menos 5 lotes e ir fixando à medida que o lucro pretendido for atingido. A demanda por carnes pela China está subindo acentuadamente, o que fará aumentar a demanda por milho no mercado interno e, consequentemente, manter os preços elevados em 2021. Tem mais informações para a gente ainda, não é, Kylie? Queria que você contasse para a gente como que vem a soja lá no estado do Mato Grosso. Isso mesmo, Vinícius. Olha, eu trago essa informação, da soja no Mato Grosso. Por lá, a situação do plantio atrasou por conta dos fatores climáticos, veranicos, na estabilização das lavouras no campo, o que provocou queda no desenvolvimento da lavoura. Isso vai influenciar na produção total da safra. É o que afirmam especialistas, que já falam em atraso na colheita de cerca de 10 a 20 dias, refletindo também no plantio do milho safrinha. E futuramente, não tem como não refletir. Segundo a safra do milho também será afetada com a diminuição da janela ideal de cultivo. Mas a AproSoja do Mato Grosso acredita que os produtores vão plantar 100% das áreas conforme o planejado. Com essa informação, eu desejo um bom dia a todos, Vinícius. Devolvo o sinal aí para você no estúdio, direto aqui da nossa redação. Tá certo, então, Kylie, obrigado pela sua participação. A Kylie sempre participando com a gente aqui. Voltou ontem de férias e já está na ativa trabalhando junto com a gente. Obrigado, viu, Kylie? Bom, eu vou ficando por aqui, o nosso programa se encerra, mas eu lembro a você que daqui a pouco o Bom Dia Produtor fica disponível nas nossas redes sociais. Você pode rever as nossas reportagens na seção do portal sba1.com, acompanhando as nossas mídias. E amanhã eu estou esperando você de novo. Até lá!